Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Domingo, dia 28, 11h30 da manhã. Ainda não dormi. Vou dormir agora. Antes disso, vou trazer para vocês algumas atualizações. Primeiro, já falar, teve um ataque aqui agora, quando eu ia sair, né, em cima do área 21, do área 51, 21. Ó. E tiramos os recursos e tal. E aí, ele não sabia o que fazer. Pediu para ele deixar eu fazer, né, as coisas e tudo. Na hora, na aldeia dele tinha as tropas que tem agora, essas aqui, mais as tropas ofensivas, mais algumas tropas minhas e algumas tropas do outro aliado, né? Do Stalin. Cara, eu não gravo o nome, vou pegar pra ver depois o nome dele direito, mas eu vou ficar falando de Stalin. E eu sei que não é Stalin. Ponto. O que ocorre? O que eu fiz, né? O adversário ele atacou sem espionar. Ele atacou com 10 tropas, né? Mas eu não sabia que eram 10 tropas. E por quê? Né? Era um ataque em assalto. Ele está a 30 minutos de catapulta com essa aldeia dele. Ele atacou aqui a ponta do Arenal. O pessoal gostou de atacar ele assim, então é complicado pra caramba, porque toda hora tem que ficar desviando, tem que ficar muito atento na conta. E essa aldeia dele está aqui a 30 minutos com catapulta. Tem 3 aldeias e tal. Herói nível 44 não é qualquer coisa, sabe? E ele tem uma boa conta. Ponto. E ele tem inclusive duas aldeias ali perto, tá? 4 quadras aqui do Galeão. Tá muito ruim pro Galeão. Muito ruim isso aqui. Puta merda. Enfim, a gente tá ferrado de todo jeito. Eu vou tentar para vocês, que eu vou tentar fazer um trato com alguma das guildas. Eu já tentei, inclusive, fazer um trato com um jogador específico pra gente atacar em conjunto, mesmo sendo de guildas diferentes e tal. E, velho, eu tenho que fazer alguma coisa pra gente conseguir sobreviver, porque não dá pra enfrentar todo mundo. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Às vezes eu esqueço se eu já comentei ou não, mas eu vou falar claramente do que eu tô falando, para caso não tenha dito, eu já falar. A guilda já tinha diplomacia com uma aliança que é a Alp, né? Que vocês sabem. E essa ISA aqui. É, ponto. E aí não tem mais diplomacia. Não tem mais. E a gente ficou no meio dos adversários fudido. Tá? Fudido demais. E só tem adversário aqui, velho. Era bom pra mim? Era bom. Mas, pô, aí, né? Quanto? Contra quantos, Leônidas? É contra quantos? Fala 300. Não. 30 mil persa. Entendeu? É 30 mil. E aí, não sei se dá pra gente não, hein? Não sei, não sei. Eu acho que não. Acho que meu jogo aqui vai encurtar. Mas, não tem o que fazer. Beleza, vamos voltar aqui. O cara tá nessa distância. Minúscula. O que ocorre nessa distância? Não dá pra você fazer um enfrentamento direto. Ah, vou botar muro na aldeia. Dá, né? Se você tiver muita tropa. Mas no nosso caso, a gente não sabia com quanto ele vinha. Ele veio em modo assalto. Então, não. Você não vai defender esse ataque. Mas você também não pode ficar com as tropas longe. Então, acabou que como não dá para ele mandar para outro lugar, perto aqui, as tropas que estavam em reforço minha e do outro rapaz, ele teve que devolver, né? Mas aí devolvemos as duas, né? Reenviamos as duas para a aldeia mais próxima dele, que é a do Starik. Por mais que a do Starik seja do lado da minha, mas a do Starik é mais perto. Estou mandando para do Starik. Ponto. Essas tropas não vão voltar agora. E ele vai ficar aqui só com esses 6K. Tem outras tropas dele, lanceiros, que estão nos oásis dessas aldeias aqui, né? Tem outras tropas minhas, falanges, que estão lá na minha aldeia, que também estão perto dessas duas aldeias aqui, para a gente ver se a gente faz alguma coisa, né? Ainda estou pensando como o pessoal, eles estão fazendo, colocando já outros padrões, cada um dos atacantes, né? Quer mandar uns ataques primeiro. Então, quando ele mandar o primeiro, eu já sei que é um ataque para fazer um reconhecimento e já mando os reforços para pegar o segundo, que ele deve vir com tropas cheias. Ponto. Nesse caso aqui, daqui, essas tropas, elas são importantíssimas para a existência da aldeia, para a integridade da aldeia. Quebrar uma coisa ou outra não é problema. O problema é devastar a aldeia, tirar a aldeia, porque é onde tem as tropas de defesa. Por agora, essa aldeia é muito importante. Dito isso, podia só ter ligado a evasão,
mas eu acabei, ah, na hora, já abrindo abas aqui e tal, vim e mandei atacar é, esse Natar, né? Você tá tendo tropa? Ah, tá. Foi porque depois que eu mandei, mais 4 fizeram, e aí eu mandei atacar também, pra poder não perder, não ficar perdendo tropa. Ponto. É, e aí os espiões eu mandei pra espionar Natar também. Então os Natares, os espiões foram e voltaram rapidinho, estão na aldeia de novo, então se ele espionar. E esse rapaz, ele tem por volta de. Até tem 3 mil espiões, vamos botar assim, tá? 3 mil. O que, que ocorre? Já falei com ele, né? Para ele aumentar aqui a tesouraria por 10, fazer os olhos de águia e a gente vai cobrir a aldeia, a conta dele inteira só com espiões, né? Dessa aldeia aqui, que vai estar com os olhos de águia ativos. Os olhos de águia, eles dão 5 vezes, né? Deixam os espiões mais fortes 5 vezes. Então, se ele tiver 100, é como se tivesse 500. E vai ser isso que nós vamos fazer. Nas outras aldeias dele, nós vamos colocar 100 espiões. Aqui, nessa aldeia, 600. E nos lados, 50. E isso já vai ser um primeiro dano, porque outra coisa, né? O outro rapaz da Alp, ele sempre espiona. Então, deixa eu pegar aqui espiões. Eu acho que eu já botei nos arquivos. Mas ele sempre espiona, né? E ele sempre tem passado. Mas ele perde espiões. O problema para ele, isso aqui. Ah, ó. Essa aqui, não foi que ele não tinha espiões na aldeia, né? É que ele mandou um ataque primeiro. Aí teve que tirar as tropas. Aí depois ele mandou espião um momento depois, que as tropas não tinham voltado ainda. Então, assim, isso é complicado. Tem que ser muito ativo para você ficar numa situação dessa e não ser farmado. Porque depois daquele incidente, ele não foi farmado mais. E o que eu quero lembrar para vocês? Eu acho que eu cheguei a comentar num dos vídeos, mas no dia que ele foi farmado, eu me atrasei. Aí eu fiquei um pouco mais na minha conta antes de entrar na dele. E ele também tinha passado mal e estava no hospital. Então, culminou, né? De eu me atrasar e ele também não está disponível. Por isso aquilo aconteceu. Não é algo que vai acontecer com frequência. Aqui foi ele falando, né? Depois vocês podem ver aqui que ele não sofreu saque. Deixa eu ver se eu tenho os relatórios lá. Isso aqui é perda de uma tropa, tá, gente? Perda de uma tropa que estava fabricando, não tem o que fazer, às vezes não tem como se tirar. Ponto. Ok. Passamos por isso, né? Vamos continuar passando por isso. Já instruí ele no que fazer aqui. Essas tropas elas precisam ficar por aqui para defender a aldeia de catapulta, né? Então, esse é o complicado. Bom, aqui eu já vou passar ali para a minha conta. Aqui na minha conta, vocês podem ver, eu estou com 8 mil de prata. E deixa eu até ver se já rolou. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu, né? Eu tava com 15 mil, quase 20. Mas eu dei uns lances aqui. Isso aqui eu não vou dar, não, 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 não. Isso aqui eu vou querer, eu quero fazer um experimento aqui, né? Esses itens de tier 2, quero fazer um experimento, na verdade. Ponto. Não vou, isso aqui não vou. E aqui, ó, por exemplo, ó, esse é um aqui, ele custa 17. Ele só reduz 17. O meu reduz 20. Né? O outro eu não sei quanto vai reduzir, mas o épico deve reduzir 25. Não é uma diferença grande. E nesse momento, que eu já gastei muito e tal, e o ouro já não está lá, essas coisas, a gente já está no início do servidor, o que eu quero fazer? Quero fazer prata, para fazer ouro. Né? Então, vou fazer isso aqui também. Eu comprei, eu dei lance em vários, é um nível 1, né? É algo do Tier 2, mas nível 1. Eu dei lance em vários, eu tô com 7 mil ali, então alguma coisa minha já foi passada, tá vendo? 2 horas e tal, mas eu quero saber daqui dos que estão próximos e eu, ó, comprei. Não, esse aqui não. Esse aqui eu comprei, 600. Deixa eu ver se eu comprei algum outro. Se aquele lá saiu por 4 mil, eu consigo também ficar forçando ele sair nesse preço. Então, esse aqui eu comprei, eu quero ver se eu comprei outro. Eu dei lance mais de um. Enfim, tá. O que aconteceu aqui? Eu vendi um cavalo de corrida
Peguei. E como é que eu entendi que ele ia sair caro? Até saiu abaixo do preço que eu esperava. Eu esperava pelo menos 20 mil nele. Eu esperava 20 mil. O que eu fiz aqui? Como é que eu falei assim? Não, vou vender isso aqui. Para mim não faz muita diferença, né? Vai fazer diferença para realmente jogadores que estão fazendo um jogo muito exigente. Para mim não, nesse momento não vai fazer. Meu herói não sai muito daqui porque ir para lá para longe, tudo, ponto. Não faz. Esse que eu comprei também, tier 2. Ah, ó, vocês podem ver que eu comprei uma porção de coisa. Ó. Você, ali foi outro, você, 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 no caso sou eu, né? Ó, eu, eu comprei bastante coisa e vou explicar o que eu quero fazer, né? Comprei por aquele preço, vai dar, vamos supor, que vai sair 1.500 para mim fazer é, um verde e eu vou botar para vender o verde. E o que eu fiz para poder ver se eu botava o cavalo para vender ou não, foi vir no top 10, né? Eu vou ter vindo aqui direto. Foi vir no top 10, abri aqui, ó, abre aba, abre aba, abre aba, abre aba. Aí vem aqui, abre aba, só que ele é os mesmos, mas tem esse aqui que não tá ali. Abre aba e abre aba. Aí fui olhando. Tem o cavalo de corrida? Né? Quando eu olhei, ninguém tinha. Tem o cavalo de corrida? Não tem. Ele podia querer comprar. Tem um cavalo de corrida? Não tem. Podia querer comprar. No mínimo, não é só que ele podia querer comprar. É que precisa de alguém querendo comprar e outro também querendo comprar. Também não tem. Para poder encarecer. Porque um vai dar um lance de 10 mil, outro vai dar de 11, outro vai dar de 13, outro vai dar de 14. E eu achei até que eles iam brigar mais, né? Mas talvez o horário que saiu não foi um bom horário. É meio de trabalho. Só que eu também não quis esperar, tá? Para sair mais à noite, com o risco de outras pessoas também pegarem um cavalo logo e venderem. Então eu quis ser um dos primeiros a vender o cavalo. Ó, também não tem. E ele também pode encarar e também não tem. Agora, uma coisa relevante, né? Percebe? O herói tá 26. Aquele cara tá com um herói no 44. O meu herói, o meu herói tá no nível 20 e pouco também, né? 26 também. Então, percebam, né? Sou bem ativo. Eu duo, quando eu não tô, meu duo tá. Eu tô com 7 aldeias, né? 6, 6, né? Daqui a pouco eu vou estar com a 7 mas já. Daqui a pouco eu vou estar com a 7. E meu herói só tá no nível 26, aqui ele tá com nível 44. Então, quando eu olhei o nível daquele herói, é que eu decidi que eu ia esquivar as tropas. Percebam? Não foi só o fato de que era uma conta que eu achei que, beleza, tá grandinha, tinha 6 aldeias também e tal, e só. Não. Aquele herói diz que o cara investiu ouro no herói. Ele comprou pergaminho, sabe? Ele tem uma boa produção e força no herói. Ele pode ter batido em bastante oásis, muitos mesmo, né? Com o herói e tudo. Então, assim, aquilo me dizia que ele poderia ter umas tropas ofensivas. Eu poderia dar um dano nele ali, tá, mas eu fico pelado. Aí eu fico pelado ali naquela conta, e aí depois a gente faz como? Entende? Porque aquelas defesas, elas cobrem a mim, a ele e ao Starik. As minhas defesas cobrem a mim, a ele e o Starik, né? Então não é bom perder essas tropas de bobeira, né? E ponto, né, gente? Acho que eu pontuei bem essa parte. Um outro ponto para falar. A gente perdeu Segovia. Segovia é onde tinha as botas, ou seja, eu estou sem as botas porque nós perdemos Segovia. Isso aqui leva 47 minutos, aqui tem 14, mas vai levar menos de 47, então dá para fazer. E aí eu vou explicar, né? Eu acho isso aqui bem engraçado, porque foi mal, gente. É outro lugar que vai ficar na merda. Isso aqui tá entre o divertido e o desespero. Porque, mano, não é possível as coisas caminharem assim. Não é possível. Então, é divertido porque tu olha isso aqui e fala, nossa, isso aqui é diversão garantida. É desespero o tempo inteiro. Eu vou dormir preocupado, vou acordar assustado e vou ter que tomar remédio para nervo. Mas, é, é o que há, né? Eu acho que é esse tipo de emoção que se busca quando você joga
o jogo. Ah, sobrou aqui o armazenamento e os olhos de águia ativos, né? E eu vou ativar o armazenamento agora às 4 horas, que é quando ativa um uso grátis. E eu vou nessas 24 horas fazer o máximo possível para eu colocar pelo menos um no armazém no celeiro no nível 20, né? E já fizemos isso na capital. E, cara, é assim, também é outro lugar que está extremamente a perigo, né? Mas aqui eu já peguei aqui esse oásis, já peguei ali aquele oásis, mas aqui eu tenho, né, um coleguinha lá da Alp. E aí eu realmente não sei, ainda tem esse sacardo aqui. Então, assim, nossa, cara. E tudo descoberto, né? Vamos botar assim, tudo descoberto. Não tem como defender essa posição, defender aquela ali, né? Defender o área. Enfim, já tem mais um aqui da LSP, beleza. Quanto mais gente vier também, beleza. Porque, se, por exemplo, o pessoal da ISP e da ALP brigarem, ficarem brigando, é isso que eu quero. Eu até quero entender qual é a diplomacia desses caras. Eu tô tentando conversar, mas está difícil. Os líderes não respondem mensagens, cara. É uma coisa inacreditável. E aí, eu tô tentando entender porque eu preciso fazer um trato com alguém, cara. Por exemplo, o que é um trato? Não são coisas que atrapalhem, né? Para vocês entenderem. Não, eu vou ficar pensando que eu sou um jogador que não tem caráter ou qualquer coisa, faço por vitória. Mas não é. São coisas relativamente simples. Esse setor aqui, ele já pertence a ISP. Ah, eu não sei para quem ele pertence, vamos supor. Mas aqui atrás pertence a ISP, alguma coisa assim tudo mais. Então, eu vou ajudá-los a suprimir os outros. E pelo menos eles que já têm a supremacia, eu não tomo ataque deles, pô. Acabou. Então, é uma maneira de eu sobreviver com essa aldeia aqui, de eu continuar farmando, pegando recursos, aumentando o exército, blá blá blá, então. Porque eu não estou prejudicando minha guilda, eu não estou fazendo nada fora do normal, né? A única coisa que vai acontecer aqui, se eu não fizer trato com ninguém, se eu não conseguir fazer nenhum arranjo político, é que eu vou perder minha aldeia, velho. Isso aqui tá escrito já, entendeu? Tá uma coisa assim, bizarra. Isso aqui tá muito engraçado. E, por mais que eu tenha tentado ser cuidadoso, né? Só não rolou, né? Só não rolou. Teve algum vídeo que eu até comentei isso. Eu vou acabar sendo empurrado a jogar onde eu não quero. E foi o que aconteceu, porque as circunstâncias elas acabam te empurrando, né? Ponto, né? Segovia aqui, Segovia, aqui, Segovia. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa, né? Segovia, vamos para Segovia, vamos olhar essa lindeza aqui. Vamos internet, pelo amor de Deus. A gente já está em processo de captura de novo, porque a gente perdeu 50%, mas olha só, tá em 50,08, velho. Isso aqui é para perder é tranquilinho. Então, ó, em 22 horas, né? Pode ser que perca de novo e depois ganhe. Enfim, vamos ver o que rola aqui. Mas não é uma questão. Ah, até vamos voltar ali, porque para vocês entenderem, né? Não é como se tivesse alguma guilda tomando o controle dali. Mas é que todas elas juntas fazem com que nós percamos o controle de mais de 50% da área. Então, assim, a gente tem que bater nesse, tem que bater nesse, tem que bater nesse, e esse aqui a gente não pode bater. Então, a gente tem um acordo também com essa guilda que eu não sei, velho. Eu realmente não sei. Eu vou dar uma estudada melhor para me entender, porque eu acho assim, eu tô achando que por mais que eles estejam próximos a gente e tudo mais, os setores que a gente domina muito, e eu acho que não é jogo para eles realmente desfazerem esse pacto de não agressão, porque eles saem perdendo na maioria dos setores, os jogadores deles ficam cercados e aí a guilda deles acaba, né? E vai ser catapulta para tudo que é lado. Mas uma coisa a entender, por exemplo, é que nesse momento eu estou vendo que eu vou ter que fazer catapulta nessa aldeia aqui para poder começar a destruir gente, entendeu? Destruir essas vilas aqui. Essa aqui pode ser uma para conquistar, ou aquela ali, enfim. Isso aqui tá uma bagunça, uma senhora bagunça, entende? Isso é capital. Mas, olha, vou te dizer,
Tá emocionante demais, sabe? Só que eu não tenho recurso nenhum pra fazer tropa de ataque nessa aldeia. Então, assim. E a tropa de ataque que eu tô falando não é tropa de ataque, não, tá? Lembrem, é com o objetivo de ajudar a guilda que eu quero fazer isso, fazer catapultas ali. Então, é catapultas, hoplitas, hoplitas só, e talvez um pouco de esmagadores. Um pouco, talvez. Que é para minar os adversários. Por exemplo, eu acabei de mostrar que tinha aquele ali, né, em cima de mim. Eu tenho essa aldeia dele e eu tenho essa aqui. Eu não sei se eu tenho outras dele, mas devem ter outras da guilda dele. É mandar fake uma poção, beleza? Catapultar e tirar a população. Tirar população. Quebrar mercado, quebrar celeiro, quebrar armazém, impedir o desenvolvimento. Entende? É só isso, gente. É só isso. É guerra de atrito nesse sentido. Não é você vai roubar a aldeia, que você vai destruir completamente, você vai zerar. Não. Você precisa impedir esses progressos. Esse progresso progressivo. Né? Tem que travar isso. E essa seria uma maneira de ajudar. Né? Deixa eu ver. Tem que. Ó, dá Invu. Sei lá como é que fala essa porra. Mas enfim. E aí também para vocês entenderem, né? Onde estão as minhas outras aldeias, né? Eu fiz outra aldeia aqui. Tem uma aqui da NN. Ah, o cara mudou de guilda agora. Ele estava numa. Ele estava na Alp. Mudou agora para NN. Nossa. E essa aldeia dele aqui, Uno, talvez seja até interessante para eu tomar. Mas já não sei, né? Cara, tem horas que eu vejo tanta opção, mas tanta opção também que me dá um trabalho, porque eu tenho que fazer um chefe ali e tudo. Não é estalando o dedo, sabe? E daqui a 3 dias muda muita coisa, acontece um monte de coisa, né? Simplesmente não dá para fazer. 7 aldeias. Ó, o cara tá indo embora. Grenadai, chegou. Mano, eu realmente não sei o que ele veio fazer aqui. Essa deve ser a primeira aldeia dele. Não, não sei. Deve ser a primeira aldeia dele. Não, não é possível. Mas é isso, né? O cara tem 7. Ela é nível 36. Então, complicado. Aí eu me pergunto, será que eu quero mexer com esse cara? Essa aldeia dele aqui tá mole pra tomar. Mas será que eu quero mexer com ele? Não sei, né? Tá 30 quadras só dessa aldeia minha. Então, assim, é. Só 30 quadras. O grosso das aldeias dele estão a 30 quadras daquelas minhas ali. Dessa aqui, da minha capital. Então, tá mais perto ainda, por exemplo, dessa aqui. Vou olhar. Deixa eu ver. Acho que está. Mais perto ainda. Ó, 25 quadras. Isso aqui, nossa, velho, não é distância nenhuma, entende? Um 5x com botas não é distância nenhuma. Enfim, não é bom, sabe? Mas, mas, também pode ser que eu não preciso tomar diretamente, né? Enfim, eu tomar. Posso tomar de um aliado, né? Fazer um trato. Enfim, tem outras maneiras de você tentar conseguir seus objetivos sem se expor assim e tudo. Eu vou passear aqui um pouco por essa aldeia gaulesa para mostrar uma coisa também, né? Eu falei sobre alguns desenvolvimentos e para vocês notarem que eu estou colocando em prática, né? Fábrica de armadura, de armadilha, né? E vai ter fábrica de armadilha em tudo, né? E aqui a New Ross também vai ser a mesma situação. E os campos, ó, você vê, o armazém, 5 mil, gente, 5 mil. Os campos estão tendo 7. Isso, ok, porque eu estou online, mas aí eu vou mostrar para vocês também na outra. Mesma situação, basicamente, né? Tendo já tendo a, a possibilidade de fazer rotas de comércio, ah, é bom eu mostrar isso, realmente. Aqui na New World,
Nossa, calma aí, que eu vi um negócio ali que não posso deixar passar. Minha internet não tá me ajudando muito. 156, 368. Pronto. Olha, 5.000. Perdoe, 2.000 e pouco. É que às vezes, quando eu passo no mercado, tem umas ofertas que você não consegue resistir. Eu até evito, né? Esse livro aqui falou barato, podia ter comprado também. Esse já tá 400. Vou dar. Não, vou dar nada. Parar com isso. Nossa, velho. Sou um gastador. Saiba de mercenário. Deixa eu ver aqui. Mais para o final. É melhor. Tá. Eu já até me perdi. Não sei se eu corto essa parte. Eu acho que eu não vou cortar, não. Porque a didática, ela é válida. Um ponto, né? Eu perdi as botas e o que aconteceu? Repara, né? Não fica mais tanta tropa parada aqui, né? Ficava 3.500, 4.000. Agora não fica mais. Porque tem mais tropas a caminho e regressando, né? As tropas ficam mais tempo a caminho e regressando. Então, ponto, né? Acho que todo mundo sabe, né? Quem não sabe vai saber agora. Você sempre tem uma ativação grátis a cada 24 horas. Uma. As outras você paga no outro, né? Ou você só usa uma por dia e pronto. Qual é o interessante? Você sempre ativa grátis, a que custa mais, né? Se você for usar, né? Esse é o ponto. Se você for usar, sempre é interessante você ativar a que custa mais. E aí, dentro disso aqui também, entender o seguinte, né? Aquele cara lá que está esperando todo mundo, né? Eu, hoje e tudo mais, eu fico dando uma olhada na conta, fico dando uma estudada e tudo. O que eu quero entender também? Qual é a aldeia dele que possivelmente tem a grande tesouraria para ele usar, entende? E aí, com base nisso também, eu miro, por exemplo, eu posso mandar só um ataque em cada aldeia. A chance de ele entender que é fake ou de ele não se mobilizar para defender um único ataque, não quatro vagas, né, quatro ondas, é maior do que a ele tá aqui. É maior do que a dele tentar defender e tal. E aí eu consigo é, ir nas aldeias dele, né? E antes de fazer realmente um ataque nele, eu vou mandar ataques com uma catapulta em várias aldeias dele para eu saber o que, que tem. Eu quero saber a aldeia que tem hospital, eu quero saber a aldeia que tem tesouraria, eu quero saber a aldeia que tem companhia de comércio, tá? Eu não preciso mirar quartel, cavalaria. Preciso saber hospital, companhia de comércio, grande celeiro, grande armazém. Mas eu sei que na Alp eles não têm, entende? Eu sei o que eles não têm, tá vendo? Eles não têm nada. Isso também é algo para eu entender e foi algo que ajudou na estratégia do porquê que o Área 51 precisa ativar os olhos de águia. É o Área 51 quem vai fazer eles perderem os espiões, entende? Ponto. É trabalhar em conjunto. Ele vai ativar os olhos, aí eu vou fazer ali o armazenamento, depois eu ativar, e aí eu vou fazer um pouquinho mais de investigadores para poder colocar também nos poderes dele, botar na minha e tudo. O Starik eu estou deixando de lado um pouco, porque o Starik, ele não é alguém que eu realmente conheço, né? O Área 51 eu conheci ele no outro servidor. Então eu tenho mais liberdade para falar com ele e tudo para fazer. Hoje eu tive um trabalho do caramba na conta do Starik também, porque ele também chegou atrasado, voltou atrasado, e aí eu fiquei mexendo em três contas, porque o Área 51 também chegou atrasado hoje. Hoje foi cansativo, vou botar assim. Por último, vamos lá, esse vídeo já ficou bastante longo, no 3x, né? Aqui mesmo. Uma coisa, né? Essa aba sempre fica atualizando assim, quando eu estou jogando, eu estou com várias abas, sempre que eu tento, vou sair, é importante lembrar para você vir para dentro da aldeia. Por quê? Você vai mexer em outra aba ali e vai para outra aldeia. Só que nessa aqui, ele está na aldeia principal e ele vai ficar atualizando página aqui.
por causa das tropas regressando. E aí eu vou mandar, sei lá, um envio de tropa fazer alguma coisa, e quando eu notar, vai estar na aldeia principal de novo. Por quê? Porque atualizou na outra aba. Entende? Acho que deu pra entender, né? Ponto. Vamos aqui. Alguma coisa? Não. Eu saí do top 10, né? Não consegui sustentar o top 10. Tá difícil, gente. Tá, é um servidor disputado. O cara deu 4 milhões de vantagem ali em cima de mim. Aí fudeu, pô. Olha, eu estou logo atrás dele, né? Então, assim, começa a ser aquela coisa que eu falo, né? É exponencial, né? A diferença ela vai aumentando. Por isso você tem que investir logo antes. Porque depois, esse cara já deve ter mais de uma aldeia de tática, ele também. Enfim, eu só tenho uma. E aí a diferença vai ficando grande. Mas, ponto, não tem o que fazer. Eu estou fazendo o máximo possível assim, né? Ah, vamos lá no X3. No X6 também, ó, como eu estou de. Porque já começou essa situação de 18 mil. Deixa eu atualizar, porque pode ser que não seja isso, pode ser que seja mais, seja menos. É isso mesmo. Deixa eu botar o herói para uma aventura. 15 minutos. Os itens do herói aqui. Com a cultura, né? Eu sempre tento deixar com a cultura. Eu não consegui comprar. O capacete da cultura, por exemplo, ele ainda está valendo muito nesse tempo do jogo aqui. Eu tentei comprar alguns e tudo, dei uma olhada, não consegui, né? Ah, o elmo da cavalaria aqui, eu posso tentar transformar, né? E vender, mas também não estou vendo sair caro. Eu até consegui comprar do mercenário, acho que eu comprei. Deixa eu olhar pelo craft não. Eu comprei caro. E eu também transformei 2000 para 2001, 2000 e pouco, para poder atualizar os bônus, tá? Vamos ver aqui a visão geral do leilão. Aqui eu tô com 30 mil, né? Só que aqui só tem 18 porque eu tenho o restante preso, né? Preso aqui, ó. Isso aqui, eu dei esses lances porque são itens meus, né? E aqui vocês podem notar que eu estou comprando pela terceira vez seguida o meu próprio item, tá? Ó, eu comprei ele aqui de novo, eu comprei ele aqui, e vocês reparem que está na média. Então eu vou manter essa média até me desvalorizar. Aqui ou alguém vai ter maluco de dar os 4 mil, ou não vai ter nenhum maluco e eu vou morrer com esse item na mão. Mas vale a pena lembrar que eu já ganhei nesse e já ganhei no outro, né? Nesse aqui. E aí vocês percebam a queda do preço, né? Um vendeu por 10 mil, o outro vendeu por 4 e o outro não está vendendo. E esse é um item superior, né? Ponto. É. E isso é a queda ao longo do tempo. Então, de qualquer maneira, talvez agora eu pudesse até colocar ele por 3 mil, mas eu não quero, entende? Não quero colocar ele por um valor muito abaixo. Vamos ver se eu consigo fazer essa. Eu acho, né? E ainda estou bem. E eu fico visualizando isso aqui também, ó. Tá, 4 mil eu consigo vender por 3, pelo menos. E aí eu fico de olho. Esse aqui está indo por 700, então quer dizer que eu consigo vender aquele outro meu por um valor ali, né? Esse aqui eu consigo vender por um valor é, bom, talvez. E eu tenho uma prata para botar ele para vender e depois dar um preço nele muito alto, né? Ponto. Mas não vou fazer isso agora. Então, vai dar 8, 10, meia-noite. Eu acho que eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou botar ele para vender agora. E aí, eu vou perder o bônus da tropa. De fazer a tropa. Vou, gente, vou. Por quê? A longo prazo, é, é mais benéfico para minha conta ter a prata do que eu agora poder fabricar as tropas um pouco mais rápido. Então, nesse estilo de jogo aqui, jogando sem ouro, para eu poder ter, ó, isso tá saindo até bem, esse item parece. Então,
Ah, e como é que você faz o cálculo rápido, né, gente? Por exemplo, vamos ver no outro. Eu acho que era mais fácil. Um cálculo rápido, né? Do valor da hora que está saindo ali e tudo. Eu tenho item vendendo. Olha só, olha só, olha só. Zerado, sem lance. Aí eu não resisto, porra. Aí eu sou encarecido de coleguinha. Foi mal, gente. Desculpem. Não foi intenção. Bom, eu até espero que eu não compre tudo aquilo, tá? Eu espero que eu não compre. Aquilo ali foi demais, mas, né? Ah, vender. O que eu tenho vendendo aqui? Nada. Eu não botei nada para vender, porque eu não vou estar aqui para poder pegar esse aqui sai só em 4 horas. Vamos voltar no X3. Qual é a situação aqui? 11, né? 11 horas. Como é que eu vou calcular aqui qual é o meu? 11 e 3, né? 11 e aqui são 16. 16 para 11 são 5, né? Então já passou 5 horas. O item só fica no leilão até 8 horas. Então tem mais 3 de leilão, no máximo. No caso ali, mais 2,55. E aí sim eu vou lá comprar, vou tentar achar uma obra de arte com menos tempo de 2,55 e próximo disso, né? Nossa, velho, queria tanto que essa fosse a minha, queria tanto. Então aqui, ó, 2,55, 3 e pouco. Essas duas, né? Eu posso ter feito o cálculo errado aqui, tá, gente? Eu posso ter colocado 5 minutos para cima ou 5 minutos para baixo. Enfim, tô com sono um pouquinho, dá um desconto. Mas eu acredito que é esse ou esse, né? Assim, por alto. Eu podia fazer uma conta aqui no Excel rapidinho, mas eu só fiz de cabeça mesmo e já coloquei logo nos dois. E aí, esse aqui não é. Esse aqui já está para 4 horas, né? Se era 3, esse aqui já está para 4. Esses aqui estão para 3. E eu já não acredito nem que seja esse, mas pode ser que seja, porque pela minha planilha eu já ficava fazendo isso, né? E vendo, sempre tem a possibilidade de um item sair 20 minutos depois do que é estabelecido, ou seja, 8 horas e 20. No geral, eles saem 20 minutos antes, ou até o tempo estabelecido de 8 horas. Então é o tempo estabelecido e até 20 minutos antes. Às vezes sai meia hora antes, sim, já aconteceu, mas é raríssimo. E sair depois também é raro, é muito raro. Ponto. Mas, cara, olha isso, velho. Eu queria muito que fosse meu. Poxa, isso aqui fica me tentando a dar um lance de 5 mil. Só que a diferença é de 2 horas, não rola. Esse pessoal que tá aqui é aquele pessoal que tava, né, com a família, acordou agora, não sei. Enfim, são algumas situações onde o jogador vai lá e ele dá logo o que ele quer, porque ele quer, entende? Igual eu na outra conta, por exemplo, é, eu tô sem obra de arte e eu preciso, né? Não, agora eu tô com um monte, né? Acabei comprando uma porção, mas eu tava sem e precisava. Então, poderia ser o fato da primeira, não das seguintes, mas da primeira obra de arte. Eu não consigo usar aqui agora porque eu usei uma de manhã. Não, só quero mostrar. Eu usei uma de manhã, então. Nossa, eu tô tão lotado de itens. Eu posso usar às 8. E aí eu já devo estar. Fiquei pobre já. E aqueles ali, eu não vou usar todos, né? Eu vou tentar revender. E aí sim, eu tenho que realmente parar de comprar coisas. Ó, mas eu ainda tenho 9 mil, né? Aparentemente eu ainda tenho 9 mil. Vou aqui, sei lá, 350. Gente, está muito tentador. 450. 352. Não deu. Ai, parei.
Para, Alexandre, para. Meu Deus, tô virando uma compulsão isso aqui, velho. Vocês estão presenciando uma pessoa compulsiva. 153. O que foi? Tem horas que eu dou uns lances que não é pra ir, tá ligado? Não é pra ir. É pra parecer vermelho, mas não parece vermelho. Meu mouse. 30. Meme. Não foi. Saqueador. 356. Foi. Ah, para. Meu Deus do céu. Inacreditável. Mas, bom. Aqui para finalizar, eu vou só mostrar e os campos ali da aldeia 03. Eu estou upando, né? Ou seja, gente, o mercado, aquele leilão, ele toma um tempo, às vezes, né? Principalmente para mim, compulsivo ali, analisando, vendo preço, estudando o mercado e tal. E assim, nem todo mundo vai fazer isso, mas é bom que, por exemplo, você passou pelo leilão, pelo menos você saiba as possibilidades do que você pode fazer. Né? Você não vai fazer todo o tempo, nem precisa vocês verem. Eu saí de lá sabendo que esse é um momento bom, que os preços estavam maravilhosos. Mas eu já fiz o suficiente, ali eu já estava sendo compulsivo realmente. Então, ó, os campos estão no nível 6 e o armazém 170, 1.700, né? 1.200. O que eu quero dizer aqui? Eu fiz a rota, né, para tirar os recursos dessa aldeia aqui a cada meia hora, a metade do que a aldeia produz a cada 30 minutos, né? Produzia, né? Porque agora ela está produzindo um pouquinho mais porque finalizou 2 campos enquanto não estava. Mas o que acontece? Ela tira metade. Por que isso aqui? Lembra, eu estou sob ataque, né? Eu estou sob vigilância. Então, eu não quero que o meu adversário perceba que eu estou desenvolvendo a aldeia. O que eu quero fazer aqui? O edifício principal, a residência, fazer outra aldeia. E se eu puder manter as aldeias em perfil baixo, eu mantenho elas em perfil baixo. Né? A minha segunda aldeia recebe aqueles recursos, mas ela tem a defesa da guilda ali. Então, ok. E ela consegue guardar. Ponto. E é isso, né? E eu estou juntando os recursos ali. Eu quero fazer aquilo que eu falei. Eu vou dormir, então posso fazer isso aqui direto assim. E eu quero fazer o palácio no nível 15. E depois eu reestudar. E eu fico aqui, se eu saio daqui no sentido a capital, né, gente? A capital. É disso que eu estou falando. E essa aqui é a aldeia primeira lá. Agora eu vou botar para fazer mais tropa. Falta 15 minutos. Mas e daqui a pouco eu vou começar a subir casa de ferragem também. Eu estou destruindo esse esconderijo. E eu lembro que eu comentei que eu não ia fazer moinho, né? Mas se tornou necessário por causa dos reforços lá na outra vila, né? Eu tenho aqui a só para poder ver. Mais tarde, pode ser que eu vá utilizá-la, né? Mas nessa conta aqui, principalmente, apesar de eu ter a possibilidade de usar artefatos, muitas vezes eu não vou usar. Por quê? Eu vou ativar só um por dia e eu tenho que saber aonde que eu vou ativar. E se eu posso ativar no sentido de eu vou usar, eu vou conseguir usar, vou ativar. Então, assim, por exemplo, essa minha aldeia aqui é de defesa que tem mais tropas. Vale eu colocar o, as botas aqui, por exemplo, para enviar reforço, para os meus reforços poderem andar para lá e para cá rapidamente. Na próxima aldeia de defesa, vale eu fazer, né? Mas aí eu vou escolher uma delas para ser a que vai ficar mandando, né, andando para lá e para cá e tudo mais. Por exemplo, se eu conseguir juntar um número legal de cavalos numa aldeia de Álpitas, por exemplo, botar ela junto, eu posso ficar andando para lá e para cá, dependendo dos outros. Fazendo encaixes. Mas para isso também, é necessário entender que não é que eu vou ficar passando de região para outra região. Não. Dentro daquela região, né, começando a Costa Arca, etc., tem regiões que elas são muito importantes e que estão em guerra, estão em conflito. Então, por exemplo, eu ativo as botas
na aldeia que produz os élptas, eu deixo os élptas como reforço na aldeia que está nessa região, e de lá eu fico reenviando eles ali para aquela região mesmo e tudo mais. Entende? E pronto. É, é uma maneira eficiente de usar. Eu ia fazer a cavalaria, né, da coisa, mas eu desisti, né? Vou fazer mesmo os lanceiros, que é o que está mais à mão. Ó, minha quantidade de espiões, gente, 859. O que ocorre? Não é que eu não vou ser espionado. Eu vou ser espionado. Vai ter jogador que vai vir com 1000, 2000, 1500, vai vir com óleo de águia. Só que eu garanto que eu dou dano, né? Que eu mato alguns espiões. E aí a recorrência com que o jogador vai espionar, ela diminui, porque ele sabe que ele vai perder toda vez que ele espionar. Então ele só vai passar a espionar quando ele realmente quiser. Se ele tiver outros alvos mais fáceis, ele vai no mais fácil. Ele não vai ficar mexendo o saco aqui todo o tempo. E acho que fechou. Acho que terminamos. É outro vídeo extremamente longo. E é isso, gente. Eu vou dormir agora. Tenho que voltar antes das 8, então eu tenho esse tempo para poder dormir. Às 8 para mim é meia-noite lá pro outro. E é o máximo de tempo que ele fica. Então eu devo voltar antes ainda. Mas eu tenho até 8 horas para voltar. Então é isso. E valeu, falou.